Quinta-feira, feriado, hein, gente? Que coisa boa! Tem gente que vai só descansar, aproveitar o feriado. Agora tem gente que vai correr hoje, dia da prova rústica de Tiradentes. E também, dia 21, né? Hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre o feriado de Tiradentes, não é mesmo? Em Confidência Mineira. Eu vou receber uma aula aqui, gente, porque na verdade, fala sério, a gente esquece muita coisa, né, da escola. Não é que a gente fugiu da escola, não, mas a gente acaba esquecendo no dia a dia. Mas é sempre bom retornarmos às nossas raízes. E quem nós recebemos aqui é ele que é professor de Filosofia e de História do Colégio Paraná. Tudo bem, professor Walter? Oi, Lúcia. Bem. Bom recebê-lo aqui, para a gente resgatar um pouquinho da história, porque é interessante, a gente não pode viver em função do passado, nem só pensando no futuro, mas a gente tem que saber do passado para viver bem o presente, para chegar a um futuro de uma forma promissora, não é mesmo? É interessante valorizarmos o passado para entendermos o presente e planejarmos o futuro, né? A história é muito importante por isso. Claro. Bom, e eu falo sobre uma aula de história que nós vamos receber aqui, porque a gente acaba esquecendo um monte de coisa, eu em particular. E eu queria, relembrando assim, em Confidência Mineira, dia de Tiradentes, né, dia 21 de abril, o que significa essa data? Seria uma revolução, um movimento que partiu do povo pela independência do Brasil? Alguns da elite, intelectuais da época do século XVII, na época de Tiradentes, final do século XVII, basicamente militares, influenciados pelo movimento iluminista, que pregavam ideias de liberdade, igualdade, de independência dos povos, né? Eles estavam imbuídos com essas ideias, e isso influencia o jovem Joaquim José da Silva Xavier, né, que é o Tiradentes. E essas ideias vão aflorar nele. E ele participa desse movimento, que é o quê? Que os portugueses deixem o Brasil ser governado pelos brasileiros. Ele era brasileiro, filho de um português com uma brasileira. A história dele é interessante, né? Ele torna-se órfão de mãe, ainda muito criança. O pai morre quando ele tinha 11 anos de idade. E por consequência de dívidas dos pais e tal, ele perde tudo que ele tinha e vai morar com um padrinho. E tem que começar muito cedo na vida. Então ele não foi uma história mítica, né? Um personagem mítico, né? Que nós dizemos só para inglês ver, como a independência do Brasil, que na verdade foi só um marco, né? Porque ainda hoje nem somos independentes, né? Quer dizer, realmente existe muito de verdadeiro nessa história dele. A história de Tiradentes, ela é legítima. E aconteceu o contrário, tentaram apagar o nome dele da história, né? A forma como ele foi executado, a forma como foi feito, para que a memória da pessoa de Tiradentes não fosse lembrada em futuro. E aconteceu um efeito contrário. A morte dele é lembrada hoje e merece. Nós merecemos celebrar ele como um herói, como até hoje o maior herói, ou um dos maiores, ligado ao patriotismo, né? Ao nosso brasileirismo mesmo. E a morte dele foi bastante trágica. Eles queriam coibir esse tipo de movimento no país, né? Cortaram ele, esquartejaram. Ele permaneceu preso em julgamento por 3 anos. E ao final assumiu toda a culpa. Ele era o único pobre daquele movimento intelectual. Os demais que estavam acima dele no exército com patente maior, ele inocentou, foram considerados culpados, mas receberam o perdão da rainha, Dona Maria I, que foi mãe de Dom João VI e avó de Dom Pedro I. E ele foi executado por enforcamento. Após ser enforcado, o corpo dele foi decapitado e foi esquartejado, né? E as partes foram separadas e voltaram, né, para Minas Gerais, porque ele foi enforcado no Rio de Janeiro. E essas partes foram pregadas em postes, em regiões onde ele discursava pregando a liberdade do povo. Professor, ele foi um personagem que esteve dentro de uma revolução popular ali. Esse tipo de revoluções populares não tem acontecido, né? Acho que, olhando a história, todos precisamos, em determinado momento, de um líder, de uma pessoa em quem se espelhar, de alguém que
encarne, né, os objetivos do povo. Será que o Lula seria um desses? Ele foi em algum momento? Como o senhor vê a história desses ícones, desses líderes populares? A gente não está carente disso? Descrentes? Se você parar para olhar cada movimento revolucionário que trouxe mudanças positivas para a história da humanidade, você vai ver que por trás disso tem um movimento intelectual. É o que aconteceu com Tiradentes. A intelectualidade estuda o iluminismo, o mundo está pegando fogo naquela época. A época da Inconfidência Mineira, a França estava promovendo a Revolução Francesa. Liberdade, fraternidade, igualdade. Os Estados Unidos, independência. Esses são os ideais da Revolução. Liberdade, igualdade e fraternidade. Isso influencia depois, hoje na bandeira de Minas Gerais tem, né, a palavra liberdade antes que tardia. Quer dizer, mesmo que demore, nós temos que lutar por ela. Mas todos esses movimentos revolucionários de sucesso e que influenciam positivamente a humanidade, ele parte do intelecto, do movimento intelectualizado. Isso não está faltando hoje? Falta. Falta e falta muito. Será que vai surgir um líder? O Lula chegou a ter esse potencial que as pessoas pensassem que ele fosse? Porque ele surgiu do povo ali, né? A história do Lula ela é interessante, né? Ele sai do povo, uma pessoa que quer criar mudanças e luta por isso, conquista o seu espaço e está tentando fazer. Mas uma revolução não começa com um homem, ela começa com um povo, com uma massa de pessoas conscientes daquilo que quer, né? O mundo, não só o Brasil, nós precisamos, isso falta hoje, sim. Quem sabe surjam líderes, né? Que carecemos disso. Carecemos. Muito obrigada, professor. Obrigado a você. A gente volta daqui a pouquinho. Bom demais, bom demais.